Este podcast tem um propósito informativo e didático e não representa qualquer oferta ou conselho de investimento. A Casa de Investimentos pode ter ou vir a ter posições nos títulos que são referidos. Sejam bem-vindos. Começa aqui mais um episódio do Investidor Inteligente, o podcast da Casa de Investimentos. Hoje falamos de um tema incontornável, mais uma revolução que começa a mudar a forma como executamos muitas tarefas e, sobretudo, como tomamos decisões nas empresas ou no Estado. Falamos da inteligência artificial e da ciência dos dados. Vamos fazê-lo com um convidado, Mário Figueiredo, que se junta neste episódio a Emília Vieira. Mário Figueiredo é professor catedrático distinto e detentor da cátedra FIDES-AI em aprendizagem automática no Instituto Superior Técnico de Lisboa. É uma das vozes mais autorizadas neste assunto no país. Eu sou o Paulo Ferreira e dou as boas-vindas a ambos. É um gosto recebê-los. Mário, bem-vindo. Vamos começar, se calhar, pelo início. Um pouco de história da inteligência artificial, que, digamos, a população em geral, o comum dos mortais, deu conta, talvez com o ChatGPT, não é? Há 2 anos e tal. Em 22. Em novembro de 22, quando apareceu o ChatGPT. Portanto, hoje em dia, que se perguntarmos ao comum do público na rua o que é a IA, aquilo que ocorre é o ChatGPT ou os outros modelos que apareceram, o Gemini, o Claude. Mas, de facto, a história é muito mais antiga, não é? Eu, quando falo sobre isto, gosto sempre de salientar que isto tem uma história que tem, do ponto de vista científico e tecnológico, pelo menos uns 70 anos, não é? Começou nos anos 50, 40, 50. Digamos, o chamado evento fundador, que é considerado o evento fundador da IA, a primeira vez que foi utilizada a expressão inteligência artificial foi em 1956, numa pequena conferência organizada por um investigador americano muito famoso, e no qual tiveram pessoas muito, muito relevantes para o que vai acontecer depois, nomeadamente o Claude Shannon, que é talvez o pai de toda a tecnologia da informação e portanto, que está na gênese de toda da sociedade da informação e das telecomunicações e tudo, e que se chama Claude Shannon, razão pela qual um dos modelos de linguagem atuais, que é o Claude, se chama Claude. Em homenagem ao Claude Shannon, a maior parte das pessoas provavelmente não sabem quem é o Claude Shannon. Nem fazia ideia que vinha daí o nome. Sim, daí que é o nome. E depois há uma longa história a partir daí, mas a história tem alguns episódios particularmente relevantes. E geralmente, se eu tivesse 3 minutos para contar a história, claro, em 3 minutos, a história é muito interessante, porque teve a seguir a esta conferência fundadora, digamos assim, nos anos 50, foi 1956. Nos anos 60 houve várias previsões extremamente otimistas de que a inteligência artificial ia resolver todos os problemas do mundo, e nomeadamente o Herbert Simon, que é uma das pessoas que participou nessa conferência, que é muito conhecido em vários meios, porque não só foi vencedor do prémio Turing, que é o equivalente ao prémio Nobel para as ciências da computação, como também foi prémio Nobel da Economia. Escreveu um livro muito famoso, no qual ele disse qualquer coisa como, isto em 1966 ou 67, disse: em 20 anos as máquinas conseguirão fazer tudo aquilo que os humanos fazem. E isto foi dito em 1966. E, portanto, ele estava a prever que nos anos 80 as máquinas iam substituir os humanos em tudo. É claro que isso não aconteceu. E, portanto, quando se fazem previsões demasiado ousadas, depois há desilusão, não é? As pessoas desiludem-se, e houve um arrefecimento muito grande do interesse na inteligência artificial. Claro que não houve, muitas empresas não pararam, continuou-se a investir, e aquilo que é considerado assim um momento, o pináculo da inteligência artificial desta fase, desta época antiga, é no final nos anos 90, quando o Deep Blue, que era um computador da IBM, derrotou o Garry Kasparov, um craque muito conhecido, em jogar xadrez. Isso aí já foi um evento de conhecimento popular. Isso foi um evento de conhecimento popular, claro, embora isso não tivesse muito impacto naquilo na economia, nas empresas. Era uma espécie que está para a indústria automóvel, como a Fórmula 1 está para essas tecnologias da comunicação e da informação, como a Fórmula 1 está para a indústria automóvel. Foi um evento experimental, uma super máquina, feita desenhada de propósito para aquele efeito e programada para aquele efeito. Essa que era a diferença fundamental. Foi que a máquina jogava xadrez de uma forma que tinha sido programada por peritos que sabiam como é que se punha uma máquina a jogar xadrez de forma super-humana. Mas o princípio é o mesmo já agora. O princípio é muito diferente. É muito diferente? É muito diferente do que aconteceu hoje em dia. A seguir depois houve uma outra fase chamada dos sistemas periciais, que tem mais ou menos o mesmo princípio deste, ou seja, em que se tentou fazer havia um conjunto de tecnologias que permitiam que um perito
explicitasse como é que toma decisões. O exemplo clássico é um médico. O médico dizia, quando um doente chega, a primeira coisa que pergunta é não sei o quê, depois se tiver febre, mando fazer esta análise, não sei o quê, faz uma espécie de um caderno de procedimentos, ou para outra área em que isso foi muito usado era manutenção. Como é que um perito de automóveis de uma determinada marca faz o diagnóstico, não é? Que eram chamados sistemas periciais, que era um sistema que era perito num determinado assunto. E houve um enorme investimento nesta área. O Japão, por exemplo, criou um programa nacional que até chegaram a aparecer, chamado o computador da quinta geração, para investir nesta área, que também não deu o efeito que se desejava. Houve várias empresas do SP500 que tiveram enormes perdas nesta altura, porque investiram maciçamente na história dos expert systems. Na área financeira havia muitos expert systems para fazer aconselhamento de investimento, mas não funcionou. E por uma razão muito simples, é que os humanos são muito maus a explicar porque é que tomam decisões, a explicitar. E, portanto, não ensinam as máquinas. Não ensinam a máquina bem. Okay. E nesta altura estava a aparecer, já vinha atrás, mas estava a começar a perceber que a única maneira de resolver este problema é pondo a máquina a aprender a partir de exemplos, que é a chamada aprendizagem automática em português, machine learning em inglês. E há um paradoxo que é muito frequentemente referido acerca disto, que é o chamado paradoxo de Moravec, que diz há coisas que para os humanos parecem muito difíceis, para as máquinas são muito fáceis, exemplo, jogar xadrez, a um nível super-humano, ou fazer contas, não é? Contas grandes, para uma máquina trivial, para um humano é chato e difícil. E há coisas que para os humanos não têm qualquer esforço, mas que nós não conseguimos explicar como é que fazemos e que, portanto, é muito difícil passar para uma máquina, nomeadamente reconhecer uma cara de uma pessoa, ou reconhecer a voz de uma pessoa, ou perceber uma canção. Isto é o paradoxo, chama-se o paradoxo de Moravec, ou Moravec, conforme usemos a pronúncia certa, checa, acho que ele era checo. Levou à adoção, ou percebeu-se que a única maneira de resolver este problema era através da aprendizagem automática. A aprendizagem é, basicamente, criar um programa que é capaz de, a partir de exemplos, aprender a tomar as decisões. E aí chegamos à necessidade de ter muitos dados. E é preciso de ter muitos dados. Que é da repetição. Que é da repetição. É preciso, para aprender um sistema que reconhece caras, por exemplo, é preciso milhares e milhares de exemplos de caras, ou exemplo clássico. O exemplo proverbial é sempre distinguir gatos de cães nas fotografias. Só sempre precisa da ordem das dezenas de milhares de exemplos. Que é aquela prova que às vezes nos pedem, justificar um humano, não é? Exatamente. Claro. Veja lá, aponte lá em onde é que estão os pontos, não é? Ou bicicletas, não é? Que para um humano é extremamente fácil, e mesmo que a imagem esteja desfocada, ou a bicicleta esteja de pernas para o ar, ou a cara esteja semi-oculta, para uma máquina é extremamente difícil. E, portanto, aqui apareceu agora no princípio dos anos 90, mais ou menos, houve esta passagem para a abordagem baseada em aprendizagem, que é, eu dou exemplos à máquina, e a máquina aprende a partir de exemplos, eu não tenho que explicar como é que o problema se resolve. Obviamente, tem que ser desenhado dentro da máquina um processo, um algoritmo que aprende, não é, a partir dos exemplos. Claro. Um tipo de algoritmo diferente. Mas pronto, foi esse aí depois foi o boom. E como é que nós chegamos ao ponto, fazendo a ponte, isto é, que condições é que foram criadas, entretanto, para termos este ponto? Sim, pronto, eu ia também falar nisso. Portanto, isto passa-se... Há aqui um aspecto muito, muito importante que está por baixo disto tudo, embora não esteja muito óbvio para quem olha para isto de forma mais descontraída, que é a importância que o aparecimento da internet teve nisto. A internet é absolutamente crucial. Se não houvesse internet, não havia nada disto, não havia inteligência artificial desta, não havia nem generativa, nem da outra, não havia nada. Porque a internet é que permitiu adquirir, processar e guardar enormes quantidades de dados de forma distribuída. Portanto, o que aconteceu crítico nos anos 80 nisto foi o aparecimento dos computadores pessoais. IBM PC, famoso IBM PC, que foi começado a usar até ao princípio dos anos 80. O computador era uma coisa que existia nas universidades e nas empresas grandes. A partir dos anos 80, meados dos anos 80, passou a ser uma coisa que as pessoas têm em casa, não é? E agora passou a ser uma coisa que temos no bolso, não é? Certo. O telemóvel é um pequeno computador. Portanto, isso foi absolutamente crucial. Nesta altura foi também portanto, nos anos 80, também o fim da Guerra Fria, supostamente. Agora está outra vez morna. Agora está quente, não sei. E o aparecimento da internet. E depois o aparecimento da internet levou ao aparecimento dos grandes gigantes que hoje também dominam o mercado, como a Amazon, que apareceu, já não sei, criar em 94, a Amazon, a Google, depois o Facebook, final dos anos 90. A Google mais tarde, se não me engano, não é? A Google é de 98, mas foi publicado no IPO, foi em 2004. Sim, portanto, essas empresas que perceberam que era possível, havia aqui uma alteração no paradigma de negócio em torno de coisas como acesso a informação que havia na internet,
E aqui uma empresa que é absolutamente charneira nisto tudo é a Google. Percebeu que, havendo uma superabundância de informação, há tudo, na internet há tudo, não é? Como nesta altura já havia, no final dos anos 90, princípio dos anos 2000 já havia. Falta haver indexá-la de alguma maneira. Como procurar, não é? Como procurar. E o problema é que procurar, como é que eu ganho dinheiro procurando coisas, não é? E a ideia absolutamente brilhante que eles tiveram foi associando publicidade à procura. Porque associando publicidade à procura, essa publicidade é muito mais provavelmente relevante para aquela pessoa do que uma publicidade genérica que aparece num jornal. Porque aquela pessoa já está à procura daquilo. Portanto, nos dias seguintes vai receber não sei quantos anúncios. E, portanto, a Google teve esta ideia fundamental e crucial, e por isso é que é uma das empresas mais valiosas do mundo neste momento, continua a ser, que foi a monetização da procura. Logo a seguir apareceram as redes sociais, o Facebook, cujo esquema de monetização é exatamente o mesmo. Claro. É associar publicidade aos utilizadores. E as redes sociais, basicamente, são grandes processos de mineração de conhecimento das pessoas. O Facebook conhece-me profundamente, sabe exatamente tudo o que eu gosto, o que eu não gosto, as minhas orientações políticas, de música, de desporto, sabe tudo sobre mim, sobre as pessoas que o usem, não é? E a forma de monetizar este conhecimento é publicidade. Vender esse conhecimento. Aliás, há um investigador, um académico americano, que no final dos anos 90 escreveu um livro muito interessante chamado The Attention Merchants, os mercadores da atenção, que explica precisamente isto. O modelo de negócio em torno destas coisas é prender a atenção das pessoas e vender a atenção. No fundo é um negócio tradicional dos mídia, mas aqui elevado a uma escala com o aspecto absolutamente crucial que é ajustado a cada pessoa. E aí, agora, aqui é que entra o secret sauce, o segredo, o molho mágico, o molho secreto disto é a IA. É porque os algoritmos de inteligência artificial é que correm por trás das redes sociais, é que permitem à empresa, portanto, ao algoritmo, o famoso algoritmo, não é? O algoritmo, ter um conhecimento muito profundo da pessoa, de cada pessoa, e mostrar-lhe publicidade desenhada para aquela pessoa. E isso foi a explosão e estas empresas, ao precisarem desesperadamente, ao investirem maciçamente em inteligência artificial, que criaram este desenvolvimento brutal, que durou começou, digamos, o ponto de explosão no princípio da década de 2010, em que há também um ponto muito, muito crítico para isto explodir mesmo então de forma brutal, que é no primeiro, 2010, 11, 12, 13, por aí, quando apareceram as aplicações móveis de redes sociais. Porque as redes sociais já havia, o Facebook já desde 2000 e pouco. 2000 e pouco. O iPhone é 2007. Foi o primeiro iPhone em 2007. Mas só houve aplicações de redes sociais, de facto, de forma maciça, a partir de 2012, 2013. Claro. E aí, outra coisa que a Google percebeu, não podemos deixar tudo na mão do iPhone, portanto vamos comprar o Android. E, portanto, por isso é que a Google tem o Android, não é? Porque os telemóveis, os smartphones, são ferramentas absolutamente fundamentais para conhecer as pessoas, não é? E são basicamente isso que elas são uma ferramenta. O valor dele está muito mais para as empresas que através dele nos conhecem e, portanto, podem vender publicidade e não só, e muitos outros tipos de manipulações. Depois isso generalizou-se para outros tipos de manipulações políticas, etc. Claro, aquilo que nós vamos ouvindo e discutindo no dia a dia. Claro. Pronto, esta é mais ou menos a história. Portanto, no final dos anos, depois, há uma parte muito importante, que é depois a parte do texto, a análise do texto, que era uma coisa muito académica. Até a coisa mais, assim, o mais saliente na parte chamado NLP, em inglês, Natural Language Processing, o processamento de linguagem natural, que as pessoas conheceram antes de aparecer o ChatGPT através da tradução automática do Google Translate, que é uma coisa que funcionava muito bem. A partir de 2016, 15, 16 começou a funcionar muito bem. Houve ali um salto, posso explicar porque é que aconteceu esse salto, mas talvez seja muito relevante. E com base nesse conhecimento, nomeadamente muito deste trabalho de base foi feito do lado da tradução automática e os chamados modelos de linguagem. E que depois houve, nomeadamente, quem teve essa ideia muito brilhantemente foi a OpenAI, que pegando os modelos de linguagem, escalando, treinando-os com grandes quantidades de dados, que neste momento já era muito fácil porque havia internet. Portanto, estava tudo ligado. Está tudo ligado, está tudo na internet. Que eram tudo ilhas que foi publicado, isoladas estavam todas ligadas, claro. Tudo o que foi alguma vez publicado na internet foi usado para treinar os grandes modelos de linguagem. E eu posso dizer que eu trabalho mais ou menos nesta área e tenho colegas que trabalham precisamente na área da linguagem. Toda a gente foi surpreendida. Se eu perguntasse a qualquer pessoa que trabalhasse na área em 2018 ou 2019, não é 8 ou 9, 18 ou 19, se ia ser possível construir um Large Language Model, um modelo de linguagem em 2022 que respondia e que entrava em diálogo com pessoas de forma absolutamente fluente
e conhecedora de todas as coisas, dizia, não, isso é impossível, isso ainda vai demorar mais uns 10 ou 15 anos. Mas aconteceu em 2022. Acelerou completamente. Acelerou. Porque este efeito da escala é uma coisa muito debatida no meio, que é o scaling effect, que é, às vezes, só pelo facto de o mesma técnica, o mesmo algoritmo, mas alimentado com uma quantidade de dados muito maior, muda qualitativamente o desempenho e torna-o melhor, não só um bocadinho melhor, mas muito melhor. E tem propriedades emergentes que não estavam previstas, como o ChatGPT ou o Gemini, uma coisa dessas, tem capacidade de compreender textos, de sumarizar, de traduzir, de responder, de sugerir coisas. Sugerir. Claro. Que é uma coisa que não foi desenhada. Aconteceu por um efeito da escala maciça que foi treinado com textos de todo o tipo, não é? É muito difícil para um ser humano intuir a quantidade de texto com que ele foi treinado. É uma coisa absolutamente astronómica. É uma pessoa a ler 24 horas por dia durante... Estou a falar do GPT-3, que é o de 2023. Agora é muito mais, nem se sabe muito bem, porque eles não publicaram os dados. Uma pessoa a ler 24 horas por dia para ler tudo aquilo que o GPT-3 leu, demorava 5.000 anos a ler. 5.000 anos. Portanto, é uma quantidade inimaginável. Claro. Portanto, impossível fazer por impossível. E chegamos ao ponto em que estamos agora. O ChatGPT, a OpenAI, lança essa máquina, se quisermos, que abre ao público. Exatamente. De alguma maneira. E, portanto, é aí que está a explosão popular. Então, exatamente. Aí é que a expressão, o termo inteligência artificial tem vindo a ter... Era uma coisa muito de nicho. Durante muitos anos até era mal visto. Aliás, há uma sigla em inglês engraçada que é o GOFAI, que significa Good Old Fashioned AI, que é o AI, e há uma inteligência artificial à moda antiga, que caracterizava este tipo de IA dos anos 80 e 90. Mas ao longo da década, da segunda década deste século, portanto, a partir de 2010, nessa década de 2010, 2020, as maiores empresas da área acharam que era bom marketing chamar outras coisas que tinham outros nomes, como processamento de imagens, ou reconhecimento de padrões, ou aprendizagem automática, vamos chamar isto tudo de inteligência artificial. Ficou tudo dentro deste chapéu. E, portanto, quando apareceram os grandes modelos de linguagem, nomeadamente o ChatGPT, o nome usado para estas coisas todas já era inteligência artificial. E, portanto, coisas como, por exemplo, os programas que geram imagens, como hoje em dia se pode fazer. Hoje em dia nós não vemos, para o ChatGPT, peço para gerar uma imagem, o programa, ou digamos a parte do sistema que gera uma imagem é muito diferente daquela que faz o diálogo. É uma coisa totalmente diferente, que há 10 anos ninguém chamaria de inteligência artificial, chamaria uma coisa diferente. É síntese de imagens que não tem nada a ver com isto. Mas ficou agora tudo dentro deste chapéu de chuva que se chama IA. Portanto, hoje em dia chamamos de inteligência artificial a todas estas coisas. E, entretanto, tudo isto se torna de alguma forma obrigatório para empresas, sim, para instituições, não só para algumas tarefas nossas no dia-a-dia, mas estamos perante uma revolução mesmo, Mário Figueiredo. Isto é, uma mudança de paradigma ao nível daquilo que foi a internet nos anos 90. Eu acho que não é ao nível do que foi a internet nos anos 90 ainda, porque isto é uma questão, então agora um pouco é mais subjetivo, não é? É uma opinião, pode olhar para isto de muitas perspectivas, não é? Porque a internet criou uma infraestrutura, não é, que permite às pessoas, que ligou o mundo, não é, de certa forma, e que permitiu às pessoas acederem a informação e comunicarem, e foi relativamente óbvio, muito rapidamente, que ia ter um impacto enorme no mundo. Houve soluços, não é? Houve a famosa bolha das dot-coms, não é? Porque houve um investimento muito, muito grande. Às vezes acontece isto. Também aconteceu no início da indústria automóvel. Chegou a haver nos Estados Unidos entre 300 ou 400 marcas de automóveis, e depois a maior parte morreram, porque eram só algumas, não é? Foi mais ou menos o que aconteceu na bolha do dot-com. Eu acho que ainda não é, porque não é muito óbvio ainda qual é o modelo de negócio, claro, para as empresas. Há muitas maneiras, porque enquanto que a IA tradicional, uma das razões, só chamar aqui para um ponto engraçado, uma das razões porque o ChatGPT se chama GPT, além de tem um nome técnico que é Generative Pre-trained Transformer, mas essencialmente a razão por qual se chama GPT é porque GPT é a sigla também para General Purpose Technology, que é uma tecnologia de utilização geral, claro. Uma ferramenta que dá para tudo. Foi uma ferramenta que dá para muitas coisas diferentes, não é? E enquanto que no IA tradicional cada algoritmo de IA era desenhado para uma determinada coisa e tinha um objetivo muito claro, é para fazer isto. Por exemplo, o Facebook tem uma quantidade de algoritmos de IA
que servem coisas específicas. Por exemplo, cada vez que eu faço upload de uma imagem no Facebook, há uma quantidade de algoritmos que são corridos em cima da imagem. Um para detectar se é uma imagem pornográfica, por exemplo, se for é assinalada. Para tentar identificar, por exemplo, as caras que lá estão, se estão lá pessoas ou não. Para tentar identificar se tem violência ou não. Cada um destes é um algoritmo diferente. Eles correm, são dezenas. Cada vez que eu faço um upload de uma imagem no Facebook, ou no Instagram, ou no que quer que seja, são corridos dezenas de algoritmos de IA para fazer diferentes coisas. Cada vez que eu faço scroll no TikTok ou numa coisa qualquer, são corridos vários algoritmos de IA para decidir o que é que me vão mostrar. Não é? Mas esses são narrow, cada um deles é desenhado para um fim específico. Que é, por exemplo, ou escolher qual é a coisa que é mais provável, que o algoritmo acha que é mais provável que me mantenha interessado e que continue a fazer scroll, que continue a fazer o chamado doom scroll. Estes algoritmos dos modelos de linguagem não foram desenhados para nada em especial. Servem para tudo um pouco, não é? E têm uma série de capacidades emergentes, como disse há bocadinho, podem servir para traduzir, podem ser para escrever, para sumarizar. Mas são a base técnica que depois os especializa de alguma maneira, não? E depois cada pessoa utiliza-os de uma forma especializada, numa determinada... mas eles estão lá, mas eles são muito genéricos. Os algoritmos, aliás, uma das críticas do ponto de vista de eficiência é como se eu tivesse, cada vez que utilizo uma coisa desta, como se eu tivesse à minha disposição uma pessoa que sabe quase tudo o que a humanidade sabe e estou a pedir-lhe apenas para me ensinar a fazer arroz de cabidela, que foi o que nós almoçámos. Deixa-me só pegar num ponto que o Mário falou há pouco, a questão da bolha. Já vamos depois, Emília, daqui a pouco já vamos falar de empresas concretas que estão e da existência ou não de uma bolha, mas olhando para trás, nomeadamente para a bolha das .com, isto é quase uma armadilha mental, isto é, as pessoas sentem que há um comboio em curso, não sabem muito bem onde é que ele vai dar, mas não querem perdê-lo. Pois, e colocam lá dinheiro de alguma maneira. Não querem um pouco perdê-lo isto. E obviamente que estas empresas criam à sua volta e quem as financia, muitas vezes até em mercados privados, empresas private equity. Como a OpenAI, que não é cotada. Exatamente, claro. Não é uma empresa cotada. Há muito storytelling, porque vende muito a história. Há um livro muito interessante do Damodaran, da NYU, que é Narrative and Numbers, e dizer, a narrativa interessa, mas é importante depois que estejam lá os números. E para nós, na Casa de Investimentos, os números são fundamentais. Mas a verdade é que contar uma história tem um poder muito grande, porque as pessoas são muito sensíveis à história. Foi assim que o conhecimento, antes de haver escrita, passava, e, portanto, se a pessoa levar uma boa história, é mais fácil passar e confiar nela. E isto são muitas vezes armadilhas que levam as pessoas, porque, obviamente, quando há um investimento, e o Mário falou exatamente aqui de 2 pontos das .com, em que muitas vezes havia empresas com avaliações estratosféricas quando tinham lá 8 secretárias, meia dúzia de cadeiras e 2 ou 3 computadores. Bastava que tivesse o .com e elas cotavam e subiam, e a banca alimentava muito isto, a banca de investimento, porque primeiro, quando faz IPOs destas coisas, tem uma percentagem em função do montante que coloca no mercado, portanto, claro, quanto mais caro, melhor, e, portanto, e mais uma vez o storytelling e o que aquilo vai fazer e que vai transformar o mundo, muitas vezes fica muito aquém. E depois, normalmente, isto tende a ser um ganho que poucas empresas escolhem. E, portanto, isso foi o que veio a acontecer. Caminho, claro, e o que aconteceu na bolha .com foi exatamente que se criou uma infraestrutura muito exagerada, que fez com que os investidores tivessem retornos mesmo muito negativos. É claro que depois, com o tempo, veio esse retorno, mas veio um retorno, claro, passado muito mais tempo, e depois muita gente não recuperou dessas perdas. Claro, porque é preciso afinar também modelos de negócio, obviamente. Sim, obviamente. Numa altura em que as tecnologias são nascentes, ainda não é muito claro como é que se pode ganhar às vezes dinheiro com aquilo, não é? Pois, distinguir os ganhadores dos perdedores é a grande dificuldade, é exatamente isso. Claro, se nós acertássemos, não estávamos aqui a fazer este podcast. E hoje também lidamos um bocadinho com isto, não é isso? Portanto, claro, lá está. Por isso, é importante até ver a narrativa, mas os números são fundamentais para ver se suportam o dito negócio. E no caso agora, Mário,
digamos, dos motores populares. Há uma utilização da inteligência artificial, enfim, profissional, técnica, sim. A todos os níveis, várias indústrias, para a tomada de decisão, bases de dados e por aí fora. Nos motores populares, se quiser, não sei se lhe posso chamar motores, nos ChatGPT, no Gemini e por aí fora. Sim, chatbots, ou de robôs de diálogo em português. Exato. Mas agora já há planos de subscrição, não é? Em função da capacidade. Sim, isso já é um modelo de negócio, de alguma maneira, que eles estão a desenvolver. É um modelo de negócio, mas ainda não chega nem de perto nem de para longe pagar aquilo. Para pagar. Portanto, quanto eu sei, eu não sou economista. Sim, claro. Mas a OpenAI está essencialmente a torrar dinheiro, não é? Sem dúvida, tem nesta altura receitas que são de facto muito insuficientes para aquilo que são. Portanto, continua a precisar. Aliás, eu ainda hoje li um artigo que dizia que continuará ao longo dos próximos anos a precisar de centenas de bilhões de investimento para poder competir, nomeadamente com a Google, que tem um modelo que tem um negócio altamente lucrativo, que tem uma geração de free cash flow brutal e que neste momento, mesmo tendo nós estamos em 2025, as 5 empresas, Microsoft, Amazon, Google, Meta e Oracle, investiram 401 bilhões, que é mais do dobro do que tinham investido em 2021. Se encontramos aqui empresas que estão a investir o free cash flow que libertam, e, portanto, não se estão a endividar, que foi o contrário das .com, em que havia grandes emissões, muitos IPOs em bolsa, etc., hoje não é isso que está a acontecer, ou estas empresas não é o que está a acontecer. A Meta já está a financiar, a recorrer à dívida para se financiar, a Oracle bastante até, e depois há aqui um bocadinho da chamada economia circular, que é, neste caso, o vendedor financiar o comprador, como a Nvidia, que formou uma posição em OpenAI, a própria Microsoft, E de facto há aqui assim um bocadinho de alguns princípios que não deveriam ser quebrados, mas que não tem mesmo rigorosamente nada a ver com aquilo que se passou em 2000. E o que se espera para 2026, nós estamos agora em fase de apresentação de resultados, dia 4 é Google, no final de fevereiro é Nvidia, etc. Vêm agora as tecnológicas todas, portanto, entramos nesta ação para o fecho do ano 25 e é natural que agora tenhamos números muito mais seguros do que vão ser os investimentos para 2026, mas estima-se que seja na casa dos 470 bilhões. Portanto, temos um aumento de mais quase 20%. E nesta altura, contra receitas, as empresas também não divulgam isto. Muitas empresas não divulgam quais são as receitas que vêm da IA. Por isso, o que nós hoje temos é... e há aqui 2 pontos que são relevantes. O primeiro, desde logo, é que há uma concentração de mercado, uma concentração muito grande e o domínio de algumas empresas daquilo que é a infraestrutura. Estamos a falar de quem? Estamos a falar da Nvidia, como fornecedor, obviamente, dos GPUs, e o Mário distingue-nos isto melhor, que são os GPUs dos TPUs, que já vamos falar da Google. E depois temos a Google, a Microsoft, a Amazon e a Oracle, que têm aqui o negócio de cloud. Portanto, estes criadores chamados hyperscalers, estes donos destas, que são quem cria toda a infraestrutura e fornece toda a infraestrutura, estamos nesta fase. Aqui importa ver se está a haver excesso, se estão ou não a criar excesso de capacidade. Nesta fase, o que nós vemos é que não. Porque, obviamente, a procura é tão grande, nós quando vemos o nível de encomendas de uma TSMC ou de uma Nvidia, a Nvidia, Jensen Huang, de cada vez que apresenta resultados, consegue ter uma visibilidade brutal e só deixar alguns números, porque são de facto avassaladores, da última vez que apresentou resultados. Nós estamos a falar de uma empresa que em 2019, 2020 tinha receitas trimestrais de 2,3, 2,5 bilhões. Portanto, estamos a falar de receitas anuais de 10 bilhões. A Nvidia trabalhava muito com placas gráficas para jogos e para as criptomoedas. E de repente explodiram as receitas. Nós temos no último ano as receitas terão
serão à volta de 200 bilhões. Ou seja, a partir do ano passado, trimestralmente as receitas eram superiores a 30 bilhões e o que se espera é que para o último trimestre sejam já de 65 bilhões. Portanto, um crescimento muito, muito forte. E, na última apresentação, o que o Jason Wang diz é que já tem uma grande visibilidade sobre o que pode ser o próximo ano. E no próximo ano estima-se que as receitas da NVIDIA possam atingir os 300 bilhões, ou seja, um crescimento de 50%. Portanto, quando nós hoje olhamos para aquilo que são os múltiplos da Google e agora da NVIDIA, e agora traduzindo o que é que são os múltiplos, a relação entre o preço a que está a cotar e os lucros que gera. Porque enquanto que durante a bolha tecnológica muitas daquelas empresas não tinham lucro sequer, nunca deram lucro, davam prejuízo constantemente, nós estamos a falar de uma empresa que é uma das empresas mais lucrativas do mundo e que vai ultrapassar os seus lucros em 100 bilhões. Aliás, o ano passado, no ano de 24, a Google fechou com 108 bilhões, com 98,5 bilhões, e estima-se agora que vai para perto de 115. Portanto, nós estamos a falar de coisas muito diferentes do que acontecia em 2000 e por isso, comparando aquilo que são os múltiplos, o que são as rentabilidades, margens altíssimas e margens em máximos, tanto na NVIDIA como na Google, e a Microsoft, com níveis de crescimento muito saudáveis. Portanto, nós não vemos hoje, nestas empresas, uma bolha, porque os múltiplos a que transacionam estão muito suportados por uma geração de free cash flow fortíssimo, por lucros avultados, margens elevadas e, sobretudo, são empresas que continuam sem endividamento. E temos usado, até porque foi uma questão que nos foi colocada por muitos clientes, quando nós comparamos 3 das maiores capitalizações da bolha tecnológica, a Microsoft cotava a 130 vezes os resultados. 130 vezes os resultados, o chamado PER de 130, significaria, se tudo se mantivesse constante, alguém que comprasse Microsoft, se ela não tivesse crescimento, demoraria 130 anos a receber todo o seu dinheiro de volta. Retorno, claro. Portanto, tínhamos 130, tínhamos a Cisco Systems, que era uma das empresas de redes, exatamente, que teve em 99 um PER de 71, e tínhamos a Intel, que entretanto também sabemos o que lhe aconteceu, com um PER de 163. Nós, no final do ano, estávamos a falar, e eu digo no final do ano porque ainda não estão aqui os resultados, entretanto também há aqui alguma correção nestas tecnológicas, mas estamos a falar de uma NVIDIA que tem uma capitalização hoje mesmo, de 4,6 trilhões e estava a 40 vezes os resultados. Um terço daquilo que, claro. Exatamente, mas se levarmos em conta que espera crescer receitas em 50% para o próximo ano, e normalmente tem grande execução, tem grande capacidade de execução, tem uma grande visibilidade sobre o seu negócio, porque estas encomendas estão feitas, estão do outro lado, estamos a falar de uma empresa que fica com um múltiplo na casa das 25, 26 vezes, a crescer a 50%. Portanto, claro, não sabemos até quando vai o crescimento, mas ele diz... Mas a dinâmica é boa, claro. Que é daqui que ainda estes dias vi em Davos o Larry Fink dizer que se estima que muitos destes negócios cresçam entre 2.000% a 1.000% nos próximos 5 anos. Só para pôr em perspectiva aí a escala, 330 bilhões, a americana, 3.000 milhões, é o PIB português. Exato. Portanto, estas empresas faturam coisas da ordem são colossos. É uma coisa absolutamente brutal. Daqui a pouco já vamos depois olhar que para outros... Que é mesmo a expressão do winner takes all, aqui encaixa a NVIDIA, na perfeição. só que um parênteses que eu acho engraçado da NVIDIA é um bom exemplo daquela máxima que é: em tempo de corrida ao ouro, quem fica rico é quem vende as pás. Eles vendem pás. Eles vendem pás e peneiras. Os outros não há à procura do ouro. O risco maior é dos outros. O risco maior é dos outros. E as pás, eles estão vendidas. Claro. Não, o risco também poderia ser construir um excesso de capacidade, mas seja como for, a procura está neste aí. Momento não. Exatamente, aparentemente não. São os melhores, são os mais avançados, são os que têm uma diferença grande pós da Google, mas o Mário aqui, eu deixo esta matéria para o Mário, que são os vídeos TPUs. Deixa-me cá nisso, Mário Figueiredo. E, portanto, tudo isto é justificado até pela utilização da inteligência artificial numa série de setores. Isto está a revolucionar e vai revolucionar mesmo o trabalho, por exemplo. Pois, é uma previsão, como dizia, já não sei quem, não há previsões só no fim do jogo. Acho que era um futebolista. Sim, era. Um famoso defesa esquerdo do Futebol Clube do Porto.
E há também famoso, não sei quem é, que diz que previsões são difíceis, especialmente acerca do futuro. Exatamente. Mas vai mudar muitas coisas, mas não é muito óbvio ainda nem como é que as empresas vão adaptar, não é, a isto. Uma coisa que se vê que está a acontecer, eu gosto nisto, eu não sou economista, né? Desde o ponto de vista da interação entre o IA e a economia, eu sou um curioso, né? Eu falo destas coisas e sei das coisas porque me interessa, não porque eu trabalho nisto. Nunca escrevi nenhum artigo sobre aspectos económicos ou sociais da IA, só para ter aqui disclaimer. Fica claríssimo. Não sou, a minha especialidade é mesmo os próprios algoritmos e como é que as coisas funcionam. Mas neste contexto, uma pessoa que eu gosto muito de ler, que acho que tem uma visão muito estruturada, muito clara e académica e muito bem sustentada em muitos estudos, é o Erik Brynjolfsson, que é um economista que era do MIT e que se mudou para Stanford há 4 ou 5 anos. E ele tem uma série de estudos interessantíssimos do impacto da IA no mundo do trabalho, nomeadamente porque há uma série de trabalhos que eram considerados como sendo, antes de aparecer esta IA moderna, os modelos generativos, os modelos de linguagem, que são trabalhos em contexto cognitivo das pessoas, não é? Que exigem saber coisas e saber escrever, saber procurar informação, sintetizá-la, sumarizá-la, encontrar o que é relevante, que é uma coisa que descreve, por exemplo, muito bem o trabalho de um advogado. E que estavam considerados como completamente a salvo de qualquer automatização e que de repente viram os seus trabalhos em perigo porque hoje em dia há sistemas de IA que fazem tarefas que se considerava que há 4 anos eram perfeitamente fora do alcance de qualquer sistema automático. E pesquisar de jurisprudência, sentenças, as coisas todas, é tudo relativamente fácil e funcionam de forma extremamente exaustiva. Uma máquina destas não é usando diretamente o modelo de linguagem do CUR, não vou à internet à procura, não vou ao ChatGPT procurar, embora esteja lá tudo. Está lá a legislação portuguesa toda, a Constituição, tudo foi alguma vez publicado online, ele tem acesso. Mas, por exemplo, para aplicações específicas em escritórios de advogados ou em empresas, há uma subclasse de técnicas desta família que se chama, a sigla em inglês é RAG, que é Retrieval Augmented Generation, em que eu posso fornecer os documentos com base nos quais eu quero que a resposta seja dada e só com base naqueles documentos. Portanto, isto é aquele argumento habitual das alucinações e que a máquina inventa, não é que estas coisas inventam. Em contexto profissional, se eu estiver a desenhar um sistema com base em IA generativa para uma aplicação específica, por exemplo, ao escritório de advogados, hoje em dia há muitas empresas a fazer isso, há pelo menos uma empresa portuguesa, pelo menos, e muitas fora de Portugal. Estes sistemas estão blindados contra essas alucinações. Cada vez que dizem uma coisa, não, esse caso provavelmente aplica-se a esta jurisprudência, aquela lei não está a alucinar porque ele aponta, está na página 3 daquele documento. Limitam a informação dos dados. Claro. Portanto, ele faz, é retrieval, portanto, é recuperação de informação, augmented generation, ou seja, que aumenta, que potencia que a geração da opinião, ou do sumário, do que é que seja consubstanciada, seja baseada em factos que têm que estar naqueles documentos. E, portanto, isto vai afetar muitas pessoas. As áreas que aparentemente têm sido estudadas pelo Brynjolfsson, que são aqueles que têm estudado mais e que têm um impacto muito interessante, são os Customer Support, que é um trabalho em que há muita gente empregada a trabalhar. Claro. E que o que tem acontecido é que, embora não substitua totalmente, o que acontece é, aos principiantes, a utilização de um sistema, obviamente aqui neste caso, este tipo de aplicações, obviamente também é com sistemas desenhados especificamente para aquilo, não é a pessoa que está a fazer customer support que vai perguntar ao ChatGPT a pergunta, não é? Claro. É um sistema desenhado para aquela empresa, para aquelas perguntas sobre aquele conjunto de máquinas de lavar, ou seguros, ou o que for. O que acontece, tipicamente, no estudo que eles fizeram, é que os principiantes são muito afetados as pessoas que estão há pouco tempo no trabalho, o seu desempenho melhora muito. Tipo, 15, 20% mais conseguem atender mais chamadas, 15, 20% mais chamadas. Com esse apoio. Claro. As pessoas são muito experientes e que sabem muito, não têm qualquer efeito. Geralmente até ficam um pouco mais lentos, porque eles sabiam a resposta, mas vão ver só para ter a certeza, porque ficam na dúvida e ficam mais lentos. Portanto, há aqui uma grande diferença entre o impacto que isto tem. Isso de alguma forma é democrático. De certa forma é democrático. Aproxima as pessoas, de alguma maneira. Mas isto de acordo com o Brynjolfsson, não é uma opinião minha, é uma opinião de acordo com economistas que estudam esses assuntos. Isto é o que eles chamam raising the floor.
que é as pessoas que tinham um trabalho mais baixo, portanto, que estão no chão, os mais básicos, melhoram o seu desempenho. Mas não faz raise the ceiling, ou seja, os melhores não melhoram. E ele diz que isto é um pouco uma armadilha, porque leva as empresas a olhar apenas para isto como um modo de, por exemplo, de contratar menos principiantes, menos pessoas nos níveis baixos. E já está a aparecer. Ele tem um estudo muito famoso que eu referi outro dia em conversa com a Emília, que se chama Os Canários. Vai ficar nas notas. Vai ficar nas notas do podcast. Que é Os Canários na Mina, que é aquela expressão do canário na mina, que é aquele canário que se levava para era o primeiro a morrer, não é? O primeiro, que é um bicho mais frágil aos gases que havia na mina. Ele tem um artigo que se chama precisamente O Canário na Mina, em que ele estuda quais são os primeiros tipos de trabalhos que se vê que já estão a ser afetados pela introdução de IA, e um deles são os programadores. Os programadores, exatamente, eu diria que sim. Nomeadamente, e ele tem o artigo tem uns gráficos perfeitamente impressionantes, que mostra que a partir de 22, 23, a procura por programador júnior, portanto, pessoas em início de carreira, tem vindo a baixar a uma taxa constante até hoje. Os séniores, as pessoas que são os gestores do produto, etc., que estão lá em cima, que decidem o que é que se faz, esses não têm baixado essa procura por essas pessoas. E, portanto, ele diz que, atenção à armadilha, o que era preciso e interessante era usar a IA não para raise the floor, não para para aumentar um pouco o desempenho das pessoas que fazem as tarefas mais básicas, mas sim para subir o teto, que é para pôr as pessoas que já são boas a explorar estas novas ferramentas para fazer coisas novas. Certo. Porque as empresas vão fazer diferença quando conseguirem usar isto para fazer novos produtos. Aí é que se ganha nova clientela e que vai... E estamos na criatividade e inovação. Na criatividade, inovação, e isso aí é que é fundamental. Portanto, é muito delicado este balanço entre tentar usar isto para simplesmente diminuir a força de trabalho e ganhar um bocadinho nos lucros da empresa, ou fazer de facto algo diferente. E é difícil termos ainda uma visão, enfim, ia dizer completa, mas ter alguma visão sobre o impacto do mercado de trabalho de uma forma genérica. Há sempre um receio habitual, as máquinas vão nos substituir, sobretudo uma série de tarefas, e o desemprego vai aumentar. Esse também foi sempre o pensamento, sempre que apareciam tecnologias novas, se pensava, e na verdade cada vez parece que trabalhamos mais. Portanto, a questão é que nas tarefas mais físicas, esses empregos estão a salvo, porque os eletricistas, os canalizadores, os trabalhos agrícolas, etc., vão continuar a fazer muita falta, até porque a robótica vai demorar mais tempo, os massagistas, cabeleireiros, etc. Uma área que já está a ser afetada, sobretudo nas grandes empresas, é a área de comunicação, porque se consegue, obviamente, através destes de um Gemini, já agora faço a publicidade do Gemini, porque de facto é da Google, mas que fazem uma produção já, e nós mesmo na Casa de Investimentos também gostamos de testar estes modelos até para a recolha de informação e de passar uma série de documentos e nos dar os pinpoints principais daquilo que daquilo que são os temas, mas naturalmente que o que me preocupa a mim é que na era da longevidade, em que nós vamos viver muito mais tempo, é de que forma é que vamos preparar as pessoas, a força de trabalho, para que não sejam excluídos, porque isto vai cavar uma grande diferença entre quem tem as aptidões ou não tem. Claro, isso também se coloca... E esse é o ponto, que é o ponto. Uma ruptura tecnológica. Sigo com muita atenção o trabalho da Linda Creighton, da LBS, que é das mais reputadas especialistas a nível mundial no trabalho, e diz que de facto este é o grande desafio. Eu não ouvi o último podcast da LBS gravado sobre isto, que é, eu ia dizer o nome dele, mas passou-me. Mas depois também o posso pôr como referência na footnote desta publicação do podcast, e que diz que é aqui que as empresas, que os governos, e que tem que haver a preocupação de chegarmos com formação às pessoas e de as preparar para um mundo diferente, porque as coisas vão ser diferentes. Claro, ainda estamos nesta fase de avaliação, então. Pois, assim, sobre o impacto. Estamos sempre, não é? Porque nós estivemos sempre e vamos estar sempre em fase de avaliação, não é? Em qualquer momento em que estamos sempre a acontecer estamos em progresso, nova, estamos sempre em progresso. O progresso é contínuo, exatamente. Mas há aqui sempre decisões que em parte são políticas, não é? Há um autor também que eu aprecio muito, que é o Eric Topol, que é um médico americano, que acho que é cardiologista, mas que escreve muito sobre o impacto da tecnologia o impacto da tecnologia na medicina. E ainda antes do ChatGPT, ele tem um livro de 2019 que se chama Deep Medicine, Medicina Profunda,
Porque nós não falámos nisso aqui, mas um aspecto muito importante de toda esta tecnologia moderna é que isto é baseado num tipo de algoritmos de aprendizagem automática chamados redes neuronais, que são inspiradas nos neurónios humanos, etc. E classe dessas é o chamado Deep Learning, que é a aprendizagem profunda. Ele tem um livro chamado Deep Medicine, que analisa o impacto que a aprendizagem automática, o IA, teve na medicina. Não é? Ele mostra que não há praticamente nenhum, e já em 2018 ou 2019, não há nenhuma área da medicina em que não tenha tido impacto, e então hoje ainda mais, da aprendizagem automática, da inteligência artificial, nomeadamente diagnóstico, todo tipo desde análises até imagens, ressonâncias magnéticas, o que for. E o argumento dele é que a automatização destas tarefas de diagnóstico, nomeadamente análise de dados, permite, o subtítulo do livro é Make Medicine Human Again, voltar a fazer a medicina humana, não é? Ou seja, o argumento dele é que ao automatizar uma série de tarefas que os médicos têm que fazer e que são muito consumidoras de tempo, liberta mais tempo ao médico, claro, para estar com o doente e para falar e para humanizar mais a medicina. Eu acho isso ótimo, mas fico sempre com a minha perspectiva, a minha postura é um pouco mais pessimista, a dizer assim, não é isso que vai acontecer. O que vai acontecer é, como há grandes pressões e a saúde está sempre com falta de dinheiro, não é? O que vai acontecer num país como, por exemplo, Portugal, é que vão dizer ao médico que, em vez de ver 7 doentes por hora, agora tem que ver 12 doentes por hora. 12, e, portanto, a automação não vai humanizar a medicina, vai aumentar a eficiência. Portanto, a tecnologia vai ser usada para aumentar a eficiência sem melhorar a qualidade. Mas aqui é uma decisão política, não é? É uma decisão política, ou das empresas, ou do que for, ou quem tem a decisão de o que fazer com a tecnologia. Não é? Claro. Pode ser usada de muitas maneiras diferentes. Emília, já há pouco passámos aqui, a Emília passou aqui um bocadinho sobre as empresas que estão na infraestrutura, nomeadamente a NVIDIA. Além disso, daquelas empresas que vão acompanhando, há muitos negócios a ser impactados por isto. Sim, obviamente há sempre ganhadores e perdedores, e nesta altura não podemos estar a apostar nos ganhadores errados e a manter os perdedores. E esse é o ponto, é distinguir isso e é ter o cuidado com a narrativa e com os números. Na infraestrutura nós estamos sempre a falar da Microsoft, da Google, da Meta, e que na conversa que tive prévia com o Mário gostava muito que falasse ele um bocadinho também sobre isso, sobre como é que a inteligência artificial nos manipula, mas na Meta e Amazon, Meta, Google, Microsoft e Oracle. Já sabemos que o primeiro é criar a infraestrutura e depois é ver como é que ela pode ser aplicada e onde é que se podem ter os ganhos. E há indústrias que já estão a aplicar e onde se notam os ganhos. Nomeadamente, recentemente vi uma apresentação da L'Oréal, a empresa francesa de cosméticos, que diz que o trabalho que demorava, que era afinar a cor, por exemplo, de um batom, que era capaz de demorar semanas a conseguir, hoje com a AI consegue em 2 ou 3 horas. E isto para qualquer trabalho de investigação. Sim, isto são ganhos brutais. Quando olhamos, por exemplo, agora pensa-se será anunciado muito em breve um despedimento muito grande na Amazon. Porquê? Porque naturalmente a otimização das cadeias de fornecimento, de tudo isto, faz com que todas estas coisas geridas por um algoritmo ou por muitos algoritmos, como o Mário nos diz, vão dispensar muita gente de tarefas básicas muitas vezes, mas também coisas depois intermédias. E por isso vemos a Coca-Cola, ou a Pepsi, tem uma parceria estratégica com a Siemens e com a NVIDIA para modernizar todas as suas operações industriais. Agora, o que não há da parte destas empresas é a tradução em o que é que isto gera em receitas. Acho que nesta fase também está toda a gente a esconder-se e a não mostrar dados, porque estamos ainda numa fase inicial deste processo também. Mas há ganhos significativos em muitas destas empresas, sobretudo em campanhas de marketing otimizadas através da AI. Eficiência de processos, processos, comunicação, como diz o Mário, muitas vezes dispensar aqueles trabalhos mais rotineiros, júniores, etc. É muito mais, dispensa uma série de contratações. E depois ao revés da medalha, que é o que é que pode ser disrompido. E o que nós vemos hoje é alguns negócios que brilharam e
e que têm rentabilidades extraordinárias, como uma CRM ou como uma Adobe, por exemplo, são empresas que nós até temos em carteira. Nós temos uma visão um bocadinho diferente do que vai acontecer e também temos posições moderadas na carteira, mas, por exemplo, a Adobe é uma empresa de software histórica, um gigante, uma empresa que tem retornos nos capitais investidos na casa dos 40%, que habitualmente transacionava a 25, 28, 30 vezes os resultados e que hoje está a transacionar a 11, 12. Porquê? Porque se pensa que através de AI é muito mais fácil gerar imagens e dispensar o trabalho até de designers, porque o software da Adobe tem um portfólio incrível. E a própria Photoshop. O Photoshop, tem agora o Firefly, que é exatamente. De facto, os profissionais vão continuar a precisar e a melhorar e até usar algum AI para gerar ideias. No nosso entendimento, estes são negócios que já enfrentaram problemas graves no passado, porque passaram do modelo de venda para um modelo de subscrição claro. E que foi complicado na altura. Portanto, esta não é a primeira vez, estamos a falar de empresas com bons balanços. No caso do CRM, é achar-se que muitas daquelas coisas, que é a Salesforce, que vão ser feitas todas através da AI. Ora, aqui nós também temos uma visão que estamos muito focados em perceber de que forma é que estas empresas que fornecem software crítico o têm integrado com os dados das empresas. E, nesses casos, as empresas, até pela sua dimensão, não vão querer arriscar. Não vão mudar. Não vão mudar. Claro. Portanto, estas empresas também estão a usar, e isto conduz a despedimentos sempre, também estão a otimizar os seus processos internos. E acho que também estamos numa fase em que as empresas estão a esconder, estão a evoluir, estão a progredir, porque há sempre esta ideia, e hoje é a ideia do que a AI vai disromper tudo. Mas nós passamos por momentos no tempo em que isto aconteceu. Aqui há anos atrás, de cada vez que a Amazon anunciava que ia entrar numa área de negócio, as empresas que estavam na área caíam 25%, 30%, 40%. Eu recordo-me, temos uma empresa chamada McKesson, de uma distribuidora de medicamentos nos Estados Unidos, quando supostamente a Amazon ia distribuir também medicamentos, caiu 30% ou 40%. A verdade é que é um negócio tão específico, que é necessário frio, que é necessário tantas coisas técnicas, que depois a Amazon abandonou aquilo, e a Amazon é uma empresa que não se importa de testar e, não correndo bem, passa à frente. Portanto, não acontece muitas vezes tanta disrupção como se pensa, e ela também não acontece de segunda para terça ou de dia 15 para dia 16. É um processo. Mas, naturalmente, que estamos atentos, e há negócios da mesma maneira que há bolsas, de facto, de AI, sobretudo, não cotadas, que estão extremamente inflacionadas e onde achamos que há uma bolha. Aqui também achamos que há negócios que serão disrompidos. Não estamos a ver, nestes casos, temos uma postura muito mais conservadora e gostamos muito de gerir o risco, mas não estamos a ver que isto aconteça com o impacto que se espera. E se acontecesse, a cotação hoje já leva em conta uma situação tão pessimista que já está muito apressada na cotação. E portanto, este era sobretudo o ponto da disrupção. Mas isto, empresas de software, estamos a falar de Namecheck, estamos a falar de muitas empresas que tiveram um ano horrível, porque se nós olharmos o S&P 500 no último ano, subiu 17,9% em dólares, a rentabilidade em euros foi de 3,5%, porque de facto o dólar comeu aqui uma parte muito grande do retorno. Há de com certeza vir ao contrário, porque não há de ficar sempre tão desvalorizado como está hoje. Mas seja como for, quando nós analisamos a rentabilidade do S&P 500, 42% é de 4 empresas. 42% muito concentrado, desta está extremamente concentrado. Estamos a falar em Google, Nvidia, Apple, Microsoft e Apple. Claro. Portanto, aliás, não falamos ainda hoje da Apple, que não é falamos, dos gigantes, mas brutal, mas podemos falar. E aqui eu gostava muito que o Mário falasse no ponto das redes sociais e como é que
que é onde a AI já é muito monetizada. Pois, não, eu já tinha dito, portanto, a AI nasceu em parte, ou não é nasceu, mas a explosão das últimas 2 décadas, até aos ChatGPT, nas primeiras 2 décadas deste século, foi motivada pelo crescimento das redes sociais e da procura, da monetização da procura e da monetização das redes sociais. E, como eu já disse há bocadinho, porque o AI foi preciso, a inteligência artificial, para dizer em português, o IA, era fundamental para fazer estes algoritmos que desenham aquilo que as pessoas querem ver. Não é? É claro, um dos aspectos, obviamente, do ponto de vista da monetização das redes sociais e da pesquisa, e também a Amazon usa, porque a Amazon é mestre em sistemas chamados sistemas de recomendação, que é conhecer o cliente, e cada vez que eu vou à página da Amazon ele sugere coisas que geralmente são bem sugeridas, são os Recommendation Systems, que fazem parte da IA também. Portanto, a Amazon também é uma das forças na IA, mas isto obviamente tem um reverso da medalha, não é? Que é... Embora, Mário, esteja um bocadinho para trás face às outras, porque sim, não investiram. A Google aqui tem um sistema todo integrado, claro, com os seus TPUs, etc. Não está na mesma posição. A Amazon também é um grande fornecedor de computação, não é? A Amazon Web Services. Sim, a AWS portanto, é maior, continua, é maior. Apesar de o seu crescimento estar a abrandar, continua a ser a Google, maior. Claro, há Google muitas empresas. Uma das coisas Microsoft. que não é transparente para nós, geralmente, fomos falar de uma empresa qualquer muito grande que faz IA, uma coisa qualquer, e perguntamos onde é que estas coisas estão a ocorrer, onde é que isto existe. E muitas delas estão a correr, portanto, do ponto de vista físico, computadores em que isto está a correr, ou são da Amazon, ou são da Google, ou são da Microsoft. Da Microsoft, exatamente, são as 3 grandes. Esmagadora maioria, 90 e tal %, que são os fornecedores. Mas, voltando aqui à história das redes sociais, isto, obviamente, teve aqui uma série de reverso da medalha, que foi, os algoritmos, não foi desenhado para tal, não é? Mas os algoritmos cujo objetivo é manter as pessoas envolvidas, engaged, não é? Ligados, não é? Para ver mais um bocadinho. Utilizar a aplicação. E mais um bocadinho. Os algoritmos, de alguma forma, perceberam, e este perceberam não deve ser antropomorfizado, não é? Perceberam no sentido humano, mas automaticamente convergiram para esse funcionamento, que há uma série de sentimentos negativos que são muito conducentes a engagement, a pessoa continuar a ver, clicar, partilhar, que é fundamental, chamado viralizar, não é? Exatamente. Viralização, que são o ressentimento, o ódio, a desconfiança, qualquer post que diga aqueles malandros fazem não sei o quê, estão-me a roubar, não sei o quê, é uma coisa altamente partilhável, e as pessoas são muito motivadas. Gera, obviamente, os psicólogos explicam isto, não é? Portanto, entramos naquela parte mais cinzenta ou negra das redes sociais. E não foi desenhado para tal. E foi é um efeito colateral, é como nos medicamentos, é um efeito colateral sobre a sociedade que tem vindo a revelar-se muito negativo, não é? Uhum. Podemos então avançar por aquilo que são os riscos, de alguma maneira, e aquilo que devemos ter cuidado. Portanto, esse extremar, se quiser, de sentimentos, de opiniões, nós temos todos os dias discutimos isso. Quer quando discutimos política e por aí fora, isso aparece agora sempre à frente. Portanto, esse é um dos efeitos que podem ser perversos de alguma maneira. Esse é um efeito que pode ser muito já está a ser muito perverso, né? Já, por exemplo, aqui há um mês, talvez, nem tanto, ainda há umas semanas, um investigador que escreveu um livro sobre este assunto, que agora não conheço, o livro chama-se, eu não lembro do nome dele, mas o livro chama-se A Geração Ansiosa, The Anxious Generation. Ele criou um website que podemos pôr depois na página do podcast, que se chama Mounting Evidence, evidência que está a crescer, não é? Do efeito negativo das redes sociais sobre a saúde mental dos jovens. Aliás, isso já é conhecido. Por exemplo, a Austrália acabou de proibir a utilização de redes sociais a menores de 16 anos. E a o França Macron prepara-se para fazer o mesmo. Eu acho que era muito importante que isso fosse feito, porque há de facto evidência enorme de que isso é assim. Curiosamente, os estudos de melhor qualidade sobre o efeito das redes sociais na saúde mental dos jovens foram feitos pela própria Meta, que é a empresa do Facebook, só que estavam fechados. Eram estudos confidenciais, eram estudos internos, não é? Feitos por psicólogos. A Meta deve ter centenas de psicólogos a trabalhar lá dentro, a estudar tudo e mais alguma coisa. E dados não lhes faltam. Portanto, há uma coisa interessante, que é um estudo psicológico com uma população interessante. Em 2005, 2010, tinha 150 pessoas. Qualquer estudo hoje em dia em redes sociais que tenha menos que 150 mil ou 1,5 milhões é pequenino, não é? Claro. Portanto, são coisas sempre às vezes até às dezenas de milhões. E por esta pessoa, chama-se Jonathan Haidt,
andou a procurar, andou a investigar, e houve vários casos judiciais nos Estados Unidos, nomeadamente de organizações de escolas públicas e privadas, que puseram processos contra a Meta alegando que a utilização de Facebook ou do que for que afeta a saúde mental dos jovens, e durante o julgamento houve ordens judiciais para que a Meta divulgasse, fornecesse esses estudos, e esses estudos tornaram-se públicos. E quando se olhou para eles, viu-se que de facto havia evidência de que isto é extremamente negativo para os jovens. Eles argumentavam que não. A história tem um paralelo muito interessante com o problema do tabaco, quando nos Estados Unidos, é uma história muito conhecida, não é? Quando a indústria do tabaco foi atacada porque começou a haver evidência de que era prejudicial à saúde, não é? Nomeadamente o câncer do pulmão, eles argumentavam que não, que havia um chamado confounder, não é? Que havia uma causa comum. As pessoas que tinham mais tendência para fumar também eram as mesmas pessoas que tinham mais tendência para ter câncer do pulmão. Certo. Não era a relação, não era entre o tabaco e o cancro. Não havia causalidade. E eles tentaram argumentar o mesmo. A Meta tentou argumentar o mesmo, que era, não, as pessoas que consomem muito redes sociais é porque já têm problemas mentais. E, portanto, são problemas que têm alguma fragilidade, algum tipo de problema. Portanto, mas aparentemente não. Claro. Há estudos feitos pela própria Meta que revelam e que têm conclusões científicas, estatisticamente sólidas, de que de facto há um impacto negativo na utilização grande de redes sociais. Ele faz uma imagem muito interessante. Se uma empresa que faz doces ou chocolates criasse um novo chocolate com aditivo, com um produto lá dentro que causa adição, que causa viciação, e passado 10 anos os jovens de um determinado país tivessem todos 4 ou 5 horas por dia a comer aquele chocolate, havia enormes alarmes. Mas isso está a acontecer nas redes sociais, não? Os jovens passam horas por dia porque aquele produto, visto, ele até formulou o problema de uma perspectiva do consumer security, né, com a segurança do consumidor, é um produto que não é seguro para os consumidores, porque tem características semelhantes a um produto que vicia com substâncias químicas. De facto, vicia com substâncias químicas, só que não são substâncias químicas colocadas no produto, mas sim geradas pelo nosso cérebro por via de estimulação das redes sociais. O alerta sobre isso começa a ser dado. O alerta para a sociedade. E vê-se essas medidas. Está mesmo muito visível. Não é? Na Austrália aconteceu isso e o Macron falou disso anteontem. Claro, está mesmo na ordem do dia. Em relação ao bias, será que a inteligência artificial aprende por conceito também? Aprende dados? Tudo, não é? O bom e o mau. Aprende tudo, o bom e o mau. Pois, isto tem bom e mau. Aprende tudo, põe o bom e o mau. Depende agora muito do que é que estamos a falar. Nos Large Language Models há uma série de enviesamentos que são estudados, nomeadamente os Large Language Models foram treinados maciçamente em dados em língua inglesa. Portanto, as chamadas línguas com muitos recursos, inglês, espanhol, francês, português, que tem 300 milhões de falantes à volta disso, não é? Uhum. Portanto, na língua não está só a língua, está também uma visão cultural do mundo, não é? Portanto, as línguas que são muito minoritárias, não só na língua, mas também na maneira como veem o mundo, estão muito subrepresentadas nestes modelos. Portanto, há um enviesamento que às vezes não é muito óbvio para as pessoas que não são dessas línguas mais pequenas, mas que obviamente não se sentem retratadas na maneira como estes modelos veem o mundo. Isto é extremamente interessante. Emília. Eu queria só deixar umas notas. Obviamente, há riscos, e do ponto de vista agora daquilo que são os retornos para os investidores, há riscos. Estamos ainda numa fase muito embrionária, porque estamos a criar a infraestrutura e pode ser criado excesso de capacidade, não sabemos ainda, portanto importa ainda muito ver o que é que vai ser a adoção por parte das empresas para vermos se todo este CAPEX, estes investimentos brutais que estão a ser feitos em investigação e desenvolvimento, se monetizam ou não, porque obviamente é free cash flow, mas é free cash flow das empresas que poderia ser devolvido aos acionistas sob a forma de recompra de ações ou sobre o pagamento de dividendos, ou investido noutras áreas. E por isso é extremamente relevante. Portanto, aqui o que é importante para nós é ver a adoção nas empresas, como é que isto vai ser monetizado e acompanhar sobretudo os fundamentais destas empresas. Quando falamos em fundamentais, falamos da rentabilidade com que estes investimentos vão ocorrer no futuro e ter cuidado com a narrativa e olhar muito para os números também, porque a história também nos mostra isso. É preferível, acho que não devemos arriscar aquilo que temos em prol do que não precisamos. No investimento é sempre muito sensato fazê-lo.
Há um meme muito engraçado que corre aí na internet nestes assuntos, que é aqueles com uns cartoonzinhos pequeninos, que é um personagem que tem um conjunto de pessoas à frente e pergunta: quem são vocês? Nós dizemos: somos CEOs de empresas. O que é que vocês querem? IA, inteligência artificial. Quando? Agora já. Porquê? Não sabemos. Esse efeito claramente, não é? Está toda a gente a correr, eu vou correr também, não sei muito bem para onde, não é? Mas há ali qualquer coisa. Sim, que está toda a gente a... Aliás, isto é um efeito manada dos mercados, de alguma maneira, não é? Sim, ninguém quer perder o comboio e hoje há uma questão que eu acho que é... Aqui há uns anos, quando apareceu uma nova tecnologia e eram desafiados os incumbentes, normalmente os incumbentes têm muita dificuldade em mudar, são muito mais lentos. Só que hoje os incumbentes têm tantos bilhões que limpam do mercado, compram estas empresas novas com uma rapidez brutal e, portanto, retiram competidores do caminho, e este continua a ser cada vez mais o negócio de 2 ou 3 ou 4, claro, mas não de muitos players. E isso tem problemas. Posso deixar aqui mais uma nota, claro, muito rápido? Um aspecto que não falámos e que provavelmente não era bem aqui tão alinhado com estes, mas que eu acho que é extremamente importante e que é extremamente positivo e que está mais fora da visão do público em geral, é o impacto muito, muito positivo que a IA, quer esta moderna, digamos, generativa, modelos de linguagem, etc., quer a IA clássica, a aprendizagem automática, toda ela, tem na ciência. A ciência, hoje em dia, é absolutamente... Não era possível fazer ciência hoje em dia, ao nível competitivo, sem estas ferramentas. E quem diz ciências não está só a falar física de partículas, por exemplo, o CERN e o Esquadrão, é absolutamente fundamental. Aí não era possível o bosão de Higgs, que deu o prémio Nobel famoso aqui, não teria sido descoberto sem inteligência artificial, sem aprendizagem automática, do ponto de vista experimental. Isso significa que vamos dar passos cada vez maiores. Vamos dar passos maiores, quer nas ciências que totalmente não estão muito ligadas a isto. Hoje em dia os sociólogos usam, os historiadores usam, toda a gente usa, não é? É absolutamente fundamental. E a tomada de decisão de políticas públicas, por exemplo, também. Pois, também, claro. Sim, claro. E eu espero que tenha um grande impacto também na educação. E na educação. A educação, isso podia dar um podcast inteiro, o impacto do IA na educação. Neste momento acho que estamos num ponto de bifurcação muito complicado. Mas então vamos a isso, fica para uma próxima edição. Mas é um mundo novo, Mário, isto para fechar. É um mundo novo. É difícil perceber onde é que vamos estar daqui a 5 anos. Sim, as pessoas geralmente subestimam a evolução a curto prazo e sobreestimam a longo prazo. A longo prazo, é claro. E portanto, daqui a 5 anos acho que não é muito difícil, daqui a 30 anos é mais difícil. É muito difícil. Porque se nós vermos, a vida não era assim tão diferente do que era. Estamos aqui a falar todos de IA, mas a vida não é assim muito tão diferente do que era há 10 anos, não é? Sim, é verdade. De alguma maneira, sim. Eu acho é que nós também nos vamos habituando rapidamente a essas ferramentas e acabamos por introduzi-las no nosso dia-a-dia de uma forma natural. Eu acho que nós já não nos lembramos o que era viver sem telemóvel. Não. Combinar um jantar com amigos, quer dizer, certo, que era uma coisa, não é? E os telemóveis absorveram uma quantidade de indústrias, não é? Que nós esquecemos. Exatamente. Acabaram os GPS, quase que acabaram as máquinas fotográficas, as agendas, a maior parte das empresas que eram cotadas em 1900 não existem. Exatamente. Portanto, é esse fundo. É um mundo maravilhoso este. Muito bem. Esta muito conversa, obrigada, Mário, obrigado. por ter já vai, podido estar connosco. Vai longa. Obrigado, claro, foi um gosto, Mário. Certamente gosto. Voltaremos a falar sobre estes temas e sobre estas derivações. Fica já combinado. Mário Figueiredo, ele é professor no Instituto Superior Técnico, especialista nesta, uma das vozes mais autorizadas do país, a inteligência artificial. Quanto a nós, Emília, voltaremos num próximo episódio, muito certamente, bem. do Investidor Inteligente, podcast da Casa de Investimentos. Muito obrigada, Mário. Obrigado. Obrigada, Mário.